Fala galera, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe. E aí, amizades, estamos começando mais um episódio do podcast Sobrevivências. Esse episódio faz parte da nossa série falando sobre a Fatel. Hoje a gente vai falar um pouquinho da estrutura da Fatel, das parcerias. Como sempre, participando desse episódio, estou eu, Matheus Bachega. Eu, Akin Valente. Eu, Fran Nogueira. E eu, Nelisa Brito. E hoje um convidado super especial, que assim, sinceramente, quando a gente convidou, a gente estava morrendo de medo de que ele não aceitaria. Mas hoje, ninguém mais, ninguém menos que o reitor da Faculdade de Teologia, o professor, mestre, doutor, pastor, Paulo Garcia. Ele está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Acho muito engraçado. Todo mundo fica com medo de falar comigo. Eu que tenho medo. Que isso. A primeira pergunta que eu queria fazer, normalmente dentro da universidade, igual na UMESP, na Universidade Metodista, existem vários cursos. O curso de teologia é um deles, mas o nosso curso é o único que tem um reitor. A universidade tem um reitor e o nosso curso tem o próprio reitor. E eu queria perguntar o porquê que a Fatel tem seu próprio reitor. Por que a gente tem esse bônus? Eu diria assim, o que nós temos, na verdade, são duas estruturas que funcionam ao mesmo tempo, né? A FATIM, que é a Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, e a Fatel, que é a Faculdade de Teologia da Universidade. Para entender como é que funciona isso, tem que lembrar o seguinte: a Faculdade de Teologia, que é uma das mais antigas, ou talvez a mais antiga do Brasil, ela começou em 1887, lá no Granbury, e por decisão da igreja veio para São Paulo, foi comprado o terreno aí em Rua de Ramos, e a faculdade, então, começou como a Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, encarregada da formação teológica, da formação pastoral para todas as regiões da igreja. Quando chegou na década de 70, a Faculdade de Teologia apresentou como proposta a criação de um conjunto de faculdades que depois poderia se tornar uma universidade para até viabilizar a existência da Faculdade de Teologia. E a Faculdade de Teologia começou, então, o embrião do que se tornou a universidade, aonde tem o edifício Gama, onde fica a minha sala, era compartilhada a direção do IMS, Instituto Metodista de Ensino Superior, e também da Faculdade de Teologia. E aonde ficam os porteiros lá na Sacramento, ficava o diretor de alguns cursos, era tudo pequenininho. O prédio Alfa, que é da teologia, foi emprestado para a psicologia. Então, foi criado todo esse sistema. Na medida que a faculdade cresceu e a universidade também se tornou universidade, então foi definido essa dupla identidade da faculdade. Então, eu sou o diretor da Faculdade de Teologia para a universidade e sou o reitor da Faculdade de Teologia para a igreja, que é o cargo da igreja, é uma função da igreja, né? A universidade, ela mudou várias vezes de estrutura. Era faculdades, depois virou escolas, e agora ela tem uma organização em forma de campus. Então, campus Rua de Ramos, campus Planalto e campus Vergueiro, com 3 diretores de campus. Porém, no regimento da universidade, a administração intermediária continua existindo por causa da Faculdade de Teologia. Porque para a igreja, essa é uma decisão já tomada há muito tempo, a Faculdade de Teologia ela é inclusive canônica, e nos acordos aí de concílios gerais, para a criação inclusive do curso reconhecido e tudo,
A Faculdade de Teologia ela tem, então, essa característica de ser sempre faculdade, ter sempre um diretor, e esse diretor é nomeado pelo Colégio Episcopal. Então, o Colégio Episcopal nomeia o diretor da Faculdade de Teologia, que para a igreja é o reitor. O reitor da universidade, ele homologa esse nome para a universidade. Com isso, a gente tem essas duas estruturas. Para a universidade, nós somos um curso, e um curso com um número razoável de alunos, 1.300 no EAD e 200 no presencial. Para a igreja, nós não só temos a formação, então, desses alunos, mas também temos o CTP, que é exclusivo da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista e só para vocações tardias. Além disso, nós temos os programas que atendem à igreja, como o Projeto Sombra e Água Fresca, a CONEC, na questão da escola dominical, trabalho com crianças. Aí nós temos um programa de relações institucionais, que é o de relações internacionais. Eu acumulo a coordenação desse programa junto com a reitoria, que trata das parcerias internacionais. Temos o programa de extensão, faz todo o diálogo aí com Confederação de Mulheres, formação e atividades de extensão. Temos também o programa, a área de comunicação, e temos a gestão financeira da faculdade. Então, assim, aí você tem uma visão geral. Pastor, eu ia comentar no podcast passado, né, com o pastor Paulo Dias, e gostaria de comentar com o senhor também. Eu não tinha tanto conhecimento de que a faculdade de teologia pegava tantas áreas assim, né? De ter uma conexão com a igreja, de ter outros projetos e de estar conectado com outras vertentes, né? Eu acho isso muito interessante, porque quem olha para a faculdade de teologia, quem olha para a UMESP, fala que só é onde é a formação dos pastores, enfim. Mas não, tem muito mais, né? Exato. E a gente tem aí uma demanda muito grande ligada à igreja, exatamente por isso. A gente queria saber como que você recebeu o cargo de ser reitor da faculdade. Como que foi isso para você, essa transição, esse convite? Primeiro, assim, tecnicamente o cargo da reitoria, ele é uma decisão do Colégio Episcopal a partir de lista tríplice encaminhada pelo conselho diretor da faculdade. Na época que o professor Rui era o reitor, ele teve um tempo que deixou a reitoria, o professor Clóvis assumiu a reitoria e ele ficou como vice-reitor, mas aí o professor Clóvis foi convidado e aceitou ser pró-reitor acadêmico da universidade. Então o reverendo Rui assumiu novamente a reitoria. O conselho diretor indicou um vice-reitor, que sempre tem o reitor e o vice-reitor. E eu fiquei como vice-reitor durante vários anos. Eu era coordenador de curso e vice-reitor. Aí o professor Rui se aposentou, ele queria mesmo se aposentar da reitoria, e o meu nome fez parte da lista tríplice. Então, assim, eu estava à disposição. Eu sempre falo assim, não é o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é dar aula e pastorear. São as duas coisas assim que eu sou apaixonado. Mas, ao mesmo tempo, aí vem uma convicção de chamado de Deus e vocação. Quer dizer, se você tem uma tarefa para fazer, você tem que fazer e fazer bem feito. O colégio escolheu meu nome, eu assumi, aceitei, já lidava com isso, né, como vice-reitor. Então, eu assumi a reitoria da faculdade. Se vocês me perguntar quanto tempo faz, eu tenho que fazer as contas, eu não lembro, mas já faz bastante tempo para mim. O professor Rui ficou mais de 20 anos, eu não quero nem chegar perto do tempo que ele ficou, né? Mas aceitar a reitoria é aceitar uma responsabilidade muito grande. Ou você tem convicção de que você está colaborando com essa vocação da faculdade, com essa tarefa que a gente tem, com essa perspectiva aí da vontade de Deus, ou então fica muito pesado, fica muito difícil. Quando olho as pessoas que me precederam, tem pessoas aí que marcaram a minha vida, temos que honrar
essas pessoas que fizeram o que fizeram, né? Então tem essa questão muito forte de que é uma tarefa que faz parte aí da sinalização do reino de Deus, mas é também uma responsabilidade com uma herança que não pode ser perdida. Pastor, o senhor comentou, né, sobre as parcerias, algumas parcerias que a Fatel tem. Eu e a Anelisa somos gratos, né, porque através dessas parcerias nós temos emprego. A Anelisa trabalha como estagiária da Escola Dominical e eu como estagiária do Sombra e Água Fresca, na sede. E a gente sabe também que a Fatel tem algumas parcerias internacionais. Semestre passado mesmo a gente teve a aluna do intercâmbio lá, que até morou lá na Fatel, perto da gente. E a gente queria saber um pouquinho mais dessas parcerias internacionais, como que elas funcionam. A Faculdade de Teologia, historicamente, sempre teve muitas parcerias externas, internacionais, e, sim, nacionais também, em especial com a igreja. E a parceria com a igreja, ela sempre se dá em diversas áreas, apoiando diversos projetos. Então, por exemplo, vocês citaram o Sombra e Água Fresca, a Escola Dominical, mas não dá para esquecer também das semanas missionárias, na qual a faculdade investe um dinheiro, e esse dinheiro nós captamos lá fora, nós captamos junto à Junta Geral de Ministérios Globais dos Estados Unidos, né? Então a gente também faz captação externa para apoiar projetos, porque é importante a presença do aluno fora, nessas experiências missionárias na sua região, porque ele também vai desenvolvendo não só essa perspectiva missionária, mas não perde raiz também com a sua região eclesiástica, com os desafios da sua região eclesiástica. Essas parcerias, então, elas se dão em torno de projetos, mas também parcerias acadêmicas. As parcerias acadêmicas, por uma questão muito minha também, nos últimos 10 anos a gente ampliou bastante. É o tempo que eu estou à frente da reitoria. Até porque demora-se muito para construir parcerias. Hoje a gente já está mais ou menos consolidado. Mas, por exemplo, uma parceria que a gente fez a partir da colaboração aí, até do convite do Bispo João Carlos, foi com o Westbury, lá nos Estados Unidos. Num primeiro momento, nós assinamos um convênio de parceria e a ideia era oferecer o curso de plantação de igrejas. Então foi oferecido o curso que se tornou agora online, que está sendo oferecido online, e alguns de vocês talvez colaborem com a professora Daniele nesse curso. Acho que você colabora, né, Matheus, ou não? Eu ajudo. Uhum. Então, assim, e o curso tem aí uma média de 300 inscritos aí a cada módulo, né? Esse ano, a pandemia nos pegou em cheio. Nós tivemos uma reunião semana passada com o Westbury. O segundo módulo nós vamos oferecer possivelmente em novembro desse ano online. Vamos gravar também. Mas depois ele se torna um curso para ser oferecido permanentemente, né, à distância. Agora, nós já estamos num segundo estágio, nós tivemos uma reunião a semana passada para termos aulas em comum, então, o que a gente chama de real time, né? Oferecer disciplinas que servem para nós como atividade complementar, em que o aluno daqui assiste aula com os alunos de lá e um professor daqui, um professor de lá dão aula ao mesmo tempo, tudo online. Então, assim, vamos trabalhando. E fizemos parcerias com o Garrett, em Chicago, com a Emory. Essa é uma parceria muito forte que nós fizemos através até do Luiz Wesley, e por isso nós temos parceria também com o Centro do Evangelismo Mundial, do Conselho Mundial Metodista, né? Fizemos, então, essa parceria lá com a Candler, da Emory. Recebemos docentes de lá,
enviamos docentes para pós-doutorado, chegamos a ter intercâmbio de alunos, mas isso acabou não vingando mais pelo problema que eles têm de hospedagem. É muito interessante, o problema de hospedagem deles é sério, porque as hospedagens são da universidade e custa $50 mil por semestre para ficar hospedado. E eles que têm que pagar, porque quando o aluno vinha, a gente oferecia a nossa hospedagem, que é nossa. E eles, o aluno ia, eles tinham que oferecer a hospedagem contratada da universidade. Então, assim, isso atrapalhou. Mas, recentemente, nós fizemos, então, a parceria com o seminário de Reutlingen, na Alemanha, fica na cidade de Reutlingen, que é pertinho de Frankfurt, de Marburg. E aí sim, esse intercâmbio prevê o envio de alunos. Nós iríamos enviar um aluno no primeiro semestre de 2021. Mas por causa da pandemia, a Alexandra ficou presa aqui com a gente, coitada. E ela ficou presa porque ela era russa e a Alemanha tinha fechado as fronteiras. Então ela não podia voltar para a Alemanha, não podia voltar para casa, e ela acabou ficando aqui. Voltou para a Alemanha, graças a Deus tudo bem, mas foi uma experiência rica para ela. A Yuri Schiller, que é a responsável por essa área, ela falou que foi muito bom, agradeceu muito, gostou demais da experiência, e agora vai estar esperando normalizar essa situação da pandemia. Nós vamos abrir o edital para enviar um discente para ficar também 6 meses na Alemanha nesse projeto de intercâmbio. Existe a possibilidade de haver mais oportunidade de intercâmbio, não só para a Alemanha, né, mas Sim, em outros lugares? estamos discutindo, por exemplo, com os Estados Unidos. Nós recebemos um pedido esse semestre passado que não deu conta de atender por causa da pandemia, porque ofereceram uma bolsa para um curso à distância lá na Wesley Seminary, trabalhando uma parceria em Washington. E eles queriam, então, oferecer uma bolsa para formação, mas aí eles queriam alguém já formado que dominasse o inglês. Que esse é o grande obstáculo nosso, né? Porque o domínio do inglês hoje ele é imprescindível. Mas, em termos de parceria, por exemplo, essa semana nós começamos um contato com a Conferência de Oklahoma, da Metodista Unida, e eles estão muito interessados em firmar uma parceria de capacitação ministerial na área missionária. Então, para pastores deles lá e nossos aqui, e alunos também, para pensar a missão juntos, né? Essa conferência possivelmente vai nos ajudar também nessa questão da pandemia, em termos de apoio aos estudantes que moram no Otília, porque a gente paga o aluguel do Otília com estacionamento, e o estacionamento está fechado, né? Então, assim, a pandemia ela trouxe um impacto muito forte para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão na faculdade. Essas parcerias, então, elas são acadêmicas, elas são de projetos, elas são missionárias. E tem uma questão, eu fui convidado e eu sou consultor da Junta Geral de Educação Superior e Ministérios dos Estados Unidos, e mais especificamente para a área de formação teológica. Então, eu faço parte de um fórum de reitores metodistas, que tem um da Europa, um da Rússia, um da África do Sul, um dos Estados Unidos, um da Filipinas, e eu pela América Latina, e a gente discute essas possibilidades de intercâmbio. O presidente aí, o que coordena tudo é o Sergei Nikolaev, lá do seminário Wesley de Moscou. Então, assim, são possibilidades que vão se abrindo. E também, por isso eu faço parte da IANSCO, que é a Associação Internacional
de escolas, colégios e universidades metodistas. Tivemos até uma reunião anteontem, e isso vai nos abrindo a possibilidade de nos aproximarmos de outras escolas metodistas. Temos a parceria com a Universidade de Moçambique, a Universidade de Angola. Também inauguramos aí como hubs um canal de YouTube com palestras e apoio em língua portuguesa de Angola, de Moçambique e Brasil, né? E é engraçado, igual o Akin disse, né, que a gente, como aluno, às vezes também não tem noção de tantas parcerias que a faculdade tem, né? De quantas oportunidades os alunos têm, e às vezes a gente até deixa passar. Verdade. Pastor, tem alguma parceria com a América Latina? Sim. Porque acho que foi ano passado que o bispo do Peru esteve na universidade. No POV Nacional, né? Eles mandaram um pessoal. Exato. Nós temos uma parceria firmada, então, com o Peru também. Temos 6 alunos do Peru no CTP, no nosso curso teológico pastoral. Também estamos ajudando eles no pré-teológico. Sexta-feira passada, eu dei um curso de apocalíptica. Está lá no meu Facebook, se vocês quiserem, tá no Facebook, falado em portunhol. Portunhol, maravilhoso. Exatamente. Então, assim, nós tivemos um curso, a Daniele deu introdução, eu falei sobre apocalíptica, a Blanches aconselhamento, tudo para as novas lideranças. Tem uma fotografia muito bonita que vocês vão ver no Facebook, um pessoal que mora a 4.000 metros de altitude, então são cidades muito isoladas. Para conseguir sinal de internet, eles foram no topo da montanha. Então está todo mundo sentado no topo da montanha com um computador participando do evento. Temos parceria com o Peru, com a Argentina, com o Chile e também com o México. E criamos um fórum de instituições teológicas metodistas de toda a América Latina, América Central e Caribe. Na América Central, além do México, nós temos uma parceria de formação com o Panamá, a Igreja do Panamá. Inclusive, já trabalhamos na formação do pessoal lá. O Luciano, que é um pastor da 6ª Região, está cedido lá para o CIEMAL. Ele coordenou todo esse trabalho nosso. Nós oferecemos um curso de diplomado para eles lá. Ouvindo o pastor Paulo falar, a gente se sente no dark, né? Tá tudo ligado. Tá tudo conectado. No semestre que vem, nós vamos ter esses alunos lá do Peru vindo para o CTP, vão passar 15 dias com a gente aqui. E tudo jovem. É muito legal. Vocês vão ver, assim, alunos jovens vêm, ficam 15 dias e voltam. A gente vai poder treinar o nosso portunhol. Eu acho muito legal como essa conectividade da metodista funciona. E aí vem uma questão para mim muito legal. Por que uma faculdade que forma para todas as regiões? Vocês têm uma experiência ímpar, o pessoal do CTP também, que é algo que para o EAD, eu tenho conversado muito com o Colégio Episcopal, que as pessoas não têm essa percepção de que você é pastora da Igreja Metodista no Brasil. Então, você precisa ter uma percepção mais ampla do que é a igreja. Então, por exemplo, quando vocês estão aqui, você tem uma da quinta, uma da sexta, vocês têm contato com pessoas de todas as regiões, acabam vendo a igreja na sua dimensão maior. Quando, muitas vezes, um aluno, e aí o problema que a gente enfrenta com o EAD, ele não sai da casa dele, do distrito dele, ele acaba tendo uma visão da igreja muito localizada. A gente precisa ampliar. Mas, ao mesmo tempo, nós somos uma igreja que faz parte do Concílio Mundial Metodista. Ou seja, nós temos conexão. Então, vocês começam a falar dos países. Recentemente, eu tive uma reunião, eu estou assessorando a Venezuela aí na formação teológica deles, né? Porque eles estão pedindo ajuda, porque tem um pastor da 1ª região que é missionário lá. Do mesmo jeito que o Marcos, lá no Peru,
acabou fazendo contato para a gente apoiar. O Luciano, lá no Panamá. Então, assim, no Paraguai, aí tem uma história já antiga, porque a igreja no Paraguai começou com missão da Sexta Região, né? O Trindade, Norival Trindade, acho que era, não me lembro o nome, que começou o trabalho lá. Então, assim, nós temos essa vocação também de olhar e participar. Eu dei curso em Boston para os brasileiros de Boston, para a liderança brasileira de Boston, numa igreja lá do Juarez, que é da Quinta Região, o Juarez é Clauri. O Juarez nós dividimos quarto na faculdade de teologia, então, assim, morava no Pombal e no mesmo quarto morava o Juarez e eu, e depois eu, o Juarez e meu irmão. Então, assim, o Juarez é amigo de muito tempo. E a igreja do Juarez é uma igreja que se desenvolveu, tem uma liderança muito grande, e nós trabalhamos em cursos lá. Então, assim, a gente vai falando e vai aparecendo lugares, tá? Professor Paulo, como reitor da faculdade, na sua gestão, quais as mudanças que você já presenciou? E também nesse tempo de pandemia, como que a faculdade de teologia tem se adaptado a esse tempo? Primeiro, faculdade de teologia e mudança são sinônimos. Quer dizer, eu acho que falar que a faculdade de teologia... Quais são as mudanças? Não, sempre está em mudança. Porque como a faculdade de teologia ela dialoga com a igreja em nível nacional, as realidades mudam o tempo todo e a faculdade muda também o tempo todo. Quando a faculdade de teologia começou, por exemplo, quando eu comecei a dar aula na faculdade de teologia, que aí eu posso falar com muita precisão, teve um ano que nós celebramos, porque alcançamos o número de 100 alunos na faculdade de teologia, juntando os 4 anos. Era uma festa. Hoje, assim, nós já chegamos a ter 2.100 alunos com curso de integralização, CTP, Lato Sensu, EAD e presencial. Então, imagina o que é, em 15 anos, nós sairmos de 100 alunos e chegarmos a 1.700 alunos. Então, isso pede toda uma mudança. O número de vocações aumentaram. Então, as regiões mandaram mais. O perfil do vocacionado, da vocacionada, mudou também. Antes, a maioria, 90%, eram solteiros, solteiras. Hoje tem um grande grupo de casados. No passado, a faculdade de teologia tinha 7, 8, 10 docentes para 60, 70 alunos, distribuídos em 4 anos. Quando você, mesmo que a gente amplia, hoje a gente chega aí num quadro de 14 docentes, juntando os da pós-graduação. Só que em vez de 60, a gente tem 1.700 alunos. Então, tudo isso pede uma reestruturação. Também a reestruturação dos espaços. Quer dizer, no final da gestão aí do professor Rui, eu era o vice na época, a gente começou as negociações com a universidade, trocamos casas, 3 casas, onde hoje existe a biblioteca, ginásio poliesportivo, que era uma quadra, né? Então, onde tem aquele complexo todo, o centro de convivência, eram casas da teologia, e trocamos pelo que é hoje o Ômega. Então, levamos o curso para lá, construímos a biblioteca, salas de aula. Então, esse foi o final da gestão do professor Rui. Depois, na minha gestão, a gente começou a desenvolver essas parcerias e, ao mesmo tempo, foi necessário criar as alternativas para a sobrevivência dos alunos. Então, essas parcerias que permitem que alguns de vocês possam trabalhar, a cantina, estacionamento, mas até para viabilizar a sobrevivência dos estudantes, porque é uma questão muito grande. Agora, eu acho que uma coisa que tem mudado bastante
é a aproximação com a igreja. A Faculdade de Teologia sempre caminhou junto com a igreja, mas ela sofria de um preconceito muito grande, no sentido de quer perder a fé, vai para a Faculdade de Teologia. E a gente brigava muito por isso. Ou então, a Faculdade de Teologia não forma missionários. O professor Nicanor, uma vez na Quinta Região, alguém falou isso, ele falou, todo mundo que está em campo missionário levanta. Aí levantou todo mundo que estava nos campos missionários. Quem não foi formado pela Faculdade de Teologia, senta. Sentou 2 ou 3 só. 90% eram de pessoas formadas pela faculdade. É lógico, a gente tem que formar a pessoa para dar conta de um campo missionário, de uma igreja pequena, de uma igreja média, de uma igreja grande. Então, assim, a pessoa tem que ter essa percepção. É uma tarefa difícil. Mas, ao mesmo tempo, os preconceitos foram sendo quebrados. E a gente tem feito isso através desse tipo de exercício, por isso que eu não recusaria o convite para falar no podcast. Eu acho que é importante a gente dialogar e as pessoas conhecerem a faculdade pela faculdade, não pelo que eu ouvi dizer, né? Eu lembro que uma vez eu recebi uma mensagem do meu irmão assim, Paulo, acho que isso é com você. Aí fui ver, tinha uma resposta do bispo Adriel para um pastor falando do episcopado dele, da autoridade dele, da dignidade dele. Eu falei, o que aconteceu? O que eu tenho a ver com isso? Lá no meio, e sobre a fala do professor Paulo Garcia, acho que você deve perguntar a ele mesmo. Minha fala. Aí eu olhei mais para baixo, tinha lá. Porque o professor Paulo Garcia, no evento tal, falou isso, aquilo. Aí eu pego naquele e-mail, respondo para o bispo, para o pastor, dizendo assim, meu irmão, alguma coisa está errada. O meu nome estava no cartaz, mas teve uma reunião fora do país e eu não estive nesse encontro. Lamentavelmente, eu não pude participar porque eu estava representando a faculdade num evento fora do país. Então é muito difícil eu ter falado isso, né? Ah, não, porque eu vi lá numa rede social. Então, assim, um falou para um, que falou para outro e vira uma denúncia, né? Num evento que eu nem estava participando. Então, esse tipo As de... famosas fake news, né? As famosas fake news. É o disse-me-disse, né? E assim, por isso o POV, Programa de Orientação Vocacional, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de participar do POV, mas para quem está se preparando para vir para a faculdade e vem para o POV e tem contato com os alunos e tem contato com tudo, você tem a possibilidade de falar assim, puxa vida, aqui eu tenho um espaço que eu posso cultivar a minha espiritualidade. É lógico que cultivar espiritualidade é também um desafio que a gente tem que cuidar dela. Não pode ficar esperando alguém vir pôr aguinha na boca, né? Então, temos tutoria, temos discipulado, temos isso, as pessoas têm que participar. Que, por sinal, o professor Paulo, é meu tutor. Exatamente. E fica aí a dica, né, para quem ele falou do POV, para quem ainda não ouviu, voltam uns episódios aí. Exatamente. A gente já A gente falou sobre conversou com a dica. professora Daniele. Não, e o legal, por exemplo, e aí eu já vou começar a falar sobre a pandemia, né? Nessas aproximações da igreja, a Nelisa experimentou um pouco isso. Fizemos tutorias informais, porque as pessoas estavam com necessidade de conversar, né? Então, meu grupo aí, Verdade. fizemos algumas tutorias informais, fizemos ler o texto bíblico junto, orar junto, isso ajuda muito, fortalece muito aí esse tempo de pandemia, nossa convicção, o nosso foco. Eu tenho sempre uma fala para os meus tutorandos, para as minhas tutorandas, não perca o foco. Quer dizer, você tem um chamado, você veio para cá, você foi para a faculdade por causa do chamado, não perca o foco. Tudo que fizer tem que estar ligado a esse foco. E para nós, a pandemia, ela trouxe um impacto muito grande. Primeiro, a Faculdade de Teologia tem um compromisso com a vida.
como é que eu cuido de alunos e alunas em tempo de pandemia. Então, a aula online, ela não é o melhor. Vocês que já tiveram aula comigo sabem que eu gosto de andar para lá para cá, de ficar na sala de aula, Vocês não sabem como é duro dar aula numa telinha olhando assim, e pior, não vendo o rosto dos alunos. Tu não vê a expressão deles, né? Não vê a cara de dúvida que você Também fala. está acordado. Às vezes isso é bom, porque quando a gente vê na sala de aula é ruim, né? Mas Não, mas esses alunos que nem ligam a câmera para assistir a aula, né? Meu Deus do céu, falar a verdade. eu até entendo, porque fica pesado, cai a Sim, conexão. Então, assim, eu entendo a limitação tecnológica. Então, oferecer a aula online foi um desafio, mas foi uma resposta. Mas mais do que isso, alunos e alunas, principalmente os solteiros, voltarem para a casa dos pais. É horrível isso, mas é extremamente necessário. Imagine o John Wesley lotado de alunos em tempo de pandemia. Não tem como. Seria um risco muito grande. Sim. Então, a aula online, o acompanhamento online, através das tutorias, através dos cultos. Então, tudo isso foi uma forma de responder à pandemia. Temos contado muito com a parceria da igreja nesse ponto também, em termos de nos ajudar até nos acompanhamentos a alunos e alunas. Tivemos que lutar um pouco também pela sobrevivência de alunos e alunas. Vocês acompanharam, nós fizemos uma campanha aí para o pessoal que trabalha nas cantinas, porque são famílias que dependiam da cantina e fecharam. E, com a graça de Deus, conseguimos aí uma garantia de sustento até dezembro. Então, são famílias que estão acertadas. Tivemos discussão também com a área geral, quando estavam cortando as parcerias que vocês fazem parte, né? Para manter, para segurar um pouco, para dar um jeito. A gente conversou bastante. Temos buscado acompanhar alunos e alunas que estão, principalmente agora os não metodistas, com dificuldades de matrícula, de voltar ao curso, problemas de família, financeiros. Então, tudo isso pediu uma mobilização muito grande, tanto que cada professor e professora está trabalhando é infinitamente mais do que em períodos normais. E temos feito muita atividade à distância, utilizando até o Zoom, que é fundamental. Isso possibilitou, por exemplo, fazer a propaganda, né? A Bíblia Wesley. A gente conseguiu terminar e fazer o lançamento tudo à distância. E agora começamos um novo projeto. Isso daí é a primeira vez que eu estou falando publicamente. exclusiva. Exclusiva. Numa parceria aí com a editora Reflexão, nós vamos publicar os sermões de Wesley. Então já tem, Olha só. Já tem uma equipe trabalhando a partir da versão que nós tínhamos no nosso site, só que agora é uma edição com introdução, com notas. Então isso está em andamento. Esse foi mais um episódio do podcast Sobrevivências. Obrigado pela paciência em nos escutar. Fica ligado porque vai sair mais um episódio com o pastor Paulo. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o chamado e a caminhada ministerial dele. E é isso. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, @sobrevivencias.mp3, e as nossas redes sociais individuais. O meu é @bachega.mateus. O meu é @aguim.valente. O meu, @franogueirag. E o meu, @Nelisa Brito. E o do nosso convidado é @paulogarcia7777. É isso aí, gente. Deus abençoe e até a próxima. Até. Tchau, tchau.